Estamos juntos novamente, com a permissão de Deus. E essa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Salmos 47, e que também eu gostaria que você convidasse, chamasse seu filho, sua filha, sua esposa, sua mãe, para que nós pudéssemos louvar, para que a gente possa partilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Então, nós vamos ler o Salmo 47, que diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolhemos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Irmão, eu te convido nessa noite a louvar esse Deus, a cultuar esse Deus que é o rei da terra, esse Deus que é grandioso, esse Deus que criou os céus e a terra. Esse mesmo Deus grandioso, ele habita em nossos corações. O salmista aqui, ele fala que Deus é o rei de toda a terra. Então, a ele a glória, a ele a honra, a ele todo louvor. Eu te convido, irmãos, essa noite a louvar esse Deus todo-poderoso. Só cuidado, qualquer que seja.
Não tenhas
satisfação que esta noite nós estamos aqui, pela graça, pela misericórdia do Senhor, para compartilharmos uma pequena porção da palavra de Deus, palavra essa que traz conforto, traz consolo ao meu e ao teu coração. Lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 30 ao versículo 44, nos fala uma passagem que é muito conhecida, que é justamente a passagem da primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Nos diz a palavra: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E lhes disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou e partiu os pães. Deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina sobre a primeira multiplicação. Um momento de muito cansaço, um momento de muita labuta, né? Os discípulos tinham trabalhado já muito, como a palavra de Deus nos fala, né? Os discípulos vinham de uma jornada, como aqui diz o versículo 30, de trabalho, né? Jesus tinha estimulado esses homens. E aqui no versículo 30 a gente vê que eles vieram fazer algo que nós precisamos fazer, e que às vezes nós esquecemos. Mas antes da gente entrar nessa questão, nós vamos estar orando diante de Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero engrandecer e exaltar o teu nome. Quero te agradecer por esta noite, Pai. Quero abençoar o coração de cada um que está ouvindo, Pai. Traz conforto, consolo, fé, tranquilidade, descanso ao coração daqueles que estão ouvindo, Pai. Que eles venham estar sendo ministrados pelo Teu Espírito, Pai, para louvor e engrandecimento do Teu santo e eterno nome. Amém. Então a gente vê aqui no versículo 30 que esses homens vieram, né, a gente entende isso aqui como uma esplêndida multiplicação. E aqui a gente aprende nesse texto, né, vários princípios, como em todos os textos da Bíblia, né? Como Deus deixou ensinamentos, princípios para que o homem viesse a aprender e assim, com a ajuda dele, praticar. Nesse primeiro texto aqui, o versículo, a gente entende que esses homens precisavam prestar conta, né? Eles trabalharam e prestaram relatório, prestaram conta, né? E os apóstolos tinham sido comissionados por Jesus para irem de 2 em 2, fazendo uma campanha evangelística, trabalhando, falando do Evangelho, falando do reino de Deus, falando daquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Ao retornar, eles relataram tudo que eles tinham feito e ensinado, né? Então, a gente entende e a gente aprende que nessa campanha havia um só falar, um só pensamento, um só ensino. E esses homens trouxeram relatório do trabalho deles a Jesus. Então a gente aprende aqui, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que ao trabalharmos, principalmente quando são as coisas de Deus, é importante que a gente venha prestar relatório,
que a gente venha dar satisfação ao nosso líder, ao nosso pastor, à igreja, né, como um todo. Isso é bom, por quê? Porque isso encoraja a igreja. Isso mostra para a igreja que Deus ele nunca deixou de trabalhar. O próprio Jesus diz no Evangelho de João que ele, o Pai, nunca deixaram de trabalhar, eles continuam trabalhando. Então esses homens foram comissionados para isso, para pregar o Evangelho. Eles estavam numa campanha evangelística. Eles estavam falando do Evangelho do Reino de Deus. E ensinaram tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Interessante que a gente vê que de 2 em 2 eles foram mandados. Isso é importante também, para que haja uma força, para que haja uma compreensão, para que haja um encorajar o outro. Então a gente aprende aqui, né? Devemos prestar conta de todo o nosso trabalho que nós estamos realizando. Como já falei, prestar conta ao nosso líder, prestar conta ao nosso pastor, prestar conta à igreja. Isso é fundamental importância para o crescimento da igreja, inclusive. Então a gente vê que isso é gratificante, inclusive, para quem está recebendo. Jesus se alegrou com aquilo, Jesus ficou satisfeito com aquilo, porque os homens não simplesmente ensinaram, mas entenderam que era necessário. Então, aprenda isso. Pessoas são edificadas quando você presta conta, pessoas são edificadas quando você dá relatório do seu trabalho. Nós sabemos que em qualquer lugar isso é necessário, né? Os patrões sempre pedem relatório do trabalho dos seus funcionários, para que ele venha a entender e para que ele venha a ver como está o desenvolvimento do trabalho, inclusive da empresa, e consequentemente o reino de Deus não é diferente disso. Outra lição que a gente aprende aqui nesse texto é que Jesus ele dá descanso. Por que ele dá descanso? Porque todos nós precisamos descansar. O texto diz aqui: e ele lhe disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Então Jesus, ele dá o descanso para a gente. E esse período de descanso a gente entende, a gente aprende com a palavra de Deus, que incluía a instrução de Jesus para outra etapa do trabalho e também inclui oração. E a gente sabe que orar também é trabalhar, certo? Mas quando nós estamos orando, quem está trabalhando é Deus, porque isso mostra uma dependência que você e que eu tenho de Deus, né? Tem uma frase que diz assim: quando o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha. E aqui esses homens estavam precisando de renovação. A gente entende, a gente aprende também. A águia é um exemplo da necessidade dessa renovação. A águia passa o quê? 6 meses para renovar suas penas, para renovar o seu bico, para renovar as suas presas. Então, por que isso? Porque todos nós precisamos de descanso. Eu não vou nem dizer que ninguém é máquina, porque até a máquina, quando a máquina não cansa, mas quebra. Quando trabalha demais, ela chega um ponto que ela quebra, ou seja, precisa de manutenção, precisa de revisão. O homem precisa de descanso. Ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. E esse cansaço, ele pode ser físico e emocional, certo? Então, eles estavam exaustos. Eles não tinham tempo nem para comer, eles não tinham tempo nem para se alimentar, fisicamente. E tem um ditado que diz que saco vazio não se põe em pé. Então Jesus percebeu isso e chamou os discípulos para que viesse ter um momento com eles, não só de instrução, não só de oração, mas também para que eles viessem se alimentar. Existe também o estresse emocional, como eu falei, o cansaço emocional, né? A gente sabe que quando a gente dorme uma noite de sono boa, quando a mente descansa, no outro dia a gente está revigorado. Quando a mente não descansa, no outro dia a gente está quebrado, parece que a gente pegou uma surra, né? Então, o que acontece? E esse estresse emocional acontece com todo mundo. O ser humano, ele é tendencioso para isso, né, quando está trabalhando demais. Então, a gente precisa desse descanso emocional, né? Precisa desse descanso, esse refrigério, porque a nossa alma também, a nossa mente trabalhando o tempo todo, ela nos leva a uma estafa a ponto da gente adoecer. Aí esse cansaço emocional, ele consequentemente reflete no físico. Então Jesus sabia disso. E por isso que Jesus ele é um descanso. Jesus é o nosso descanso. Ele quer trazer descanso tanto para o nosso físico, como e principalmente
para a nossa alma e para o nosso espírito. Os discípulos não eram diferentes disso. Eles precisavam eles precisavam de um descanso, precisavam de um refrigério, precisavam se deitar, precisavam descansar. Eu e você, nós precisamos disso. Um outro ensinamento que a gente aprende aqui, depois que a gente recebeu uma tarefa, foi comissionado para pregar o Evangelho, e Deus sabe a necessidade de nós descansarmos, é que os ensinamentos de Jesus, eles nos apacentam. Né? Versículo 34 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então a gente aprende aqui que os ensinamentos de Jesus nos apacentam, ou seja, a palavra de Deus traz refrigério, conforto e consolo ao nosso coração. Né? Nós falamos do descanso espiritual, nós falamos do descanso emocional e falamos do descanso físico. Né? O descanso físico, você deita, você vai descansar. O descanso emocional, quando sua mente está tranquila, você consegue descansar. O descanso espiritual, ele está aqui, ó, na palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus, ele apacenta o nosso coração. A ovelha, ela precisa ser apacentada pelo seu pastor, porque o pastor, ele alimenta a ovelha, né? Então, quando nós estamos nos alimentando, estamos sendo apacentados por Jesus, nós estamos sendo alimentados com os seus ensinamentos, nós estamos sendo alimentados com a sua palavra. A palavra de Deus diz que Jesus fala que, nos ensina que a sua palavra traz revigora nosso espírito, traz força ao nosso espírito. Lá em Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor voarão como águia, que águias não se cansarão, né? Então a gente precisa desse ensinamento para que precisamos ser apacentados. O homem precisa ser apacentado, o homem precisa ser cuidado, o homem precisa ser tratado. E por que isso acontece? Porque Deus tem compaixão do coração do homem. E assim como ele teve compaixão daquela multidão, hoje não é diferente. E hoje nós estamos vivendo um momento muito intenso, um momento de pandemia, preocupação. Isso traz peso no nosso espírito, isso traz peso no nosso coração, traz peso na nossa mente, e a gente precisa ser apacentado. Não existe ninguém na face da terra que possa nos dar o refrigério, possa nos apacentar, nos alimentar como Jesus Cristo. E aqui com a multidão não foi diferente. Sabemos que o alimento aqui foi físico, o pão material, mas quando você direciona para as coisas de Deus, não é só o pão material, principalmente é o pão espiritual, e a palavra de Deus é o pão espiritual. Isso porque ele tinha compaixão daquelas pessoas. Ou seja, o que significa isso? Significa que Deus conhece o teu e o meu coração. Significa que Jesus sabe o que nós sentimos e o que nós pensamos. Significa que Ele conhece as nossas aflições, nossas angústias, e Ele quer tratar todas, quer cuidar todas, quer tirar isso para que a gente possa sair revigorado. Por isso, os ensinamentos de Jesus. Se você quer ser apacentado, se você quer ser tratado, se você quer ser alimentado, os ensinamentos de Jesus é o alimento adequado. Os ensinamentos de Jesus vai fazer aquilo que você talvez nunca imaginou na vida. Então Jesus, ele olhou para aquele povo como se não tivesse ovelha que não tem pastor, né? E a gente sabe que o pastor, o verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele trata das suas ovelhas, porque a ovelha é um animal frágil, é um animal que precisa de segurança, é um animal que precisa ser direcionado, é um animal que não pode estar sozinha, né? Mas tem umas ovelhazinhas cabeça dura, certo? Mas não importa, Deus quer tratar todas, quer cuidar todas, porque Ele sabe como tratar cada ovelha. O outro ponto é a incredulidade. Os discípulos aqui, no versículo 35 e 37, a gente vê assim: em declinando a tarde, vieram os discípulos e disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então a gente vê aqui que os discípulos, apesar de já ter presenciado muitas coisas que Jesus estava fazendo, mas o coração deles precisava de ser trabalhado para que eles viessem a ter fé. Por que eles desacreditaram? Porque o lugar era deserto, né? Um lugar difícil
o deserto é um lugar de resolver as coisas, é um lugar de difícil acesso, né? De resolver qualquer problema. É um lugar quente durante o dia e frio durante a noite. É um lugar nocivo. Os discípulos estavam cheios de zelo, mas vazios do entendimento. E Jesus sabia disso. Jesus queria mostrar para eles que não é dessa forma. Outra, a hora era avançada, né? Era necessário que despedisse as multidões, mas como é que ele ia despedir aquela multidão naquela hora já avançada? Certo? Tudo isso foi motivo dos discípulos duvidarem ou não acreditar que poderia acontecer um milagre, né? Então a gente vê aqui que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece aquilo que a gente precisa, né? E outra coisa, compre para si mesmo que comer. Eles botaram logo a questão do dinheiro. A gente sabe que tudo hoje é dinheiro. Mas para Deus, por mais que a gente venha ter um pouquinho, Ele faz com que aquilo se multiplique. Deus nos dá a condição pela sua palavra para a gente fazer isso. E os discípulos, por olhar que, nós não temos dinheiro, como é que nós vamos comprar esse pão para esse povo? Como é que a gente vai? O lugar é deserto, a hora avançada, e agora não tem dinheiro. Como é que ele vai alimentar esse povo? Como é que ele está mandando o povo sentar? Então a gente vê aqui que os discípulos estavam incrédulos àquilo que Jesus poderia fazer. Apesar de já terem feito muitos, já terem visto muitos milagres, mas eles duvidaram. E Jesus disse: dai vós mesmo de comer. Isso é uma ordem que Deus dá para mim e para você. Mas você me pode me perguntar, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? É verdade. Por isso que é necessário você ir a Cristo. Por isso que é necessário você receber o descanso dele. Por isso que é necessário você ser apacentado pelos seus ensinamentos, para que você possa dar a outros. E quando isso acontece, Jesus trabalha a fé no teu coração para que você venha alimentar as outras pessoas. E aí a gente vê a questão do milagre, né? Jesus fez um milagre, algo extraordinário, mas ele não queria simplesmente fazer o milagre, ele queria que os discípulos participassem desse milagre. Então ele deu toda uma ordem, ele mostrou o que era para os discípulos fazer, e disse assim: me dá o pão e me dá os peixes, né? Ele agradeceu, ele abençoou, e a gente sabe que o que aconteceu, a multiplicação. Isso aconteceu para quê? Para que eles viessem reconhecer, né, que suas soluções não eram materiais, elas eram espirituais. Apesar de Deus manifestar muitas coisas, os seus milagres, não na questão material, mas quando Deus resolve, Ele resolve primeiramente na minha vida e na tua vida espiritual. Por quê? Porque Ele quer tratar o meu e o teu coração. Apesar de que a gente está falando de pão material, né? Mas o importante não é simplesmente o pão material, é mais o pão espiritual. Por quê? O pão material Ele vai nos dar condição, inclusive, de trabalhar para a gente ter isso. E Ele queria também ensinar os discípulos que o problema não era deles, o problema era de Deus. Às vezes a gente pensa que o problema é nosso. Nós somos assim. A gente traz tanto problema da gente que a gente pensa que a gente vai resolver. E a gente tenta resolver de conformidade com as nossas armas, com os nossos recursos. Certo? Mas não, quando o problema é de Deus, quando a gente pega o problema na mão de Deus, Ele vai resolver. E os discípulos precisavam ensinar isso, aprender isso, como eu e você teremos e podemos aprender, né? Para eles verem também que há necessidade de ordem, ou seja, o que eu falei, Cristo ele foi, organizando 50 dali, 100 daqui, senta, serve de grupo de 50, de grupo de 100, porque quando a gente quer fazer algo, se não fizer com ordem, o que vai acontecer? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Às vezes as pessoas têm R$1 milhão, chega no final, R$1 milhão acabou. Por quê? Porque o cara não tem ordem, não tem de trabalhar com dinheiro. Vai dar com burro na água. Para eles verem a necessidade ativa deles também, né? Então a gente vê que o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas os apóstolos é que devem repartir o pão. Ou seja, o milagre acontece nas mãos do Senhor, mas quem vai repartir o pão somos nós. Ou seja, Deus quer nos usar, a soberania dele, mas a gente tem a nossa participação. Deus quer que nós sejamos cooperadores na sua obra, no seu reino. E aí, para a gente finalizar,
né? A providência de Deus traz abundância. Lá no versículo 42 e 44, né? Quando diz: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então a superabundante provisão do Senhor é tamanha que, apesar dos números todos impressionantes de pessoas, ninguém vai embora com fome. Não devemos desperdiçar a providência de Deus, certo? Isso porque o fato de ter fartura não nos dá o direito de desperdício. O dom de Deus não pode ser jogado fora. Ou seja, às vezes quando a gente tem demais, a gente fica esnobando. Mas quando Deus nos dá com abundância, não é para a gente esnobar, é para a gente compartilhar. Porque quando a gente compartilha, todos são abençoados. Todos têm as suas necessidades supridas, certo? Então Deus está ensinando os discípulos aqui justamente isso. Que quem faz o milagre é Ele, mas são os participadores, participantes nesse milagre, participantes nesse evento, né? Aconteceu lá, mas continua acontecendo hoje, principalmente na minha vida espiritual, na tua vida espiritual. Deus quer fazer esse milagre. Ele quer te dar o pão que alimenta, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, certo? Ele quer te dar o pão que vai sempre matar tua fome e nunca, de forma alguma, vai te deixar você caminhar léguas e léguas, quilômetros e quilômetros com fome. Não, Ele vai suprir a tua necessidade. Então o que a gente aprende aqui, concluindo? Jesus quer mostrar que o seu principal objetivo não é simplesmente alimentar a multidão com o pão material, mas ensina que Ele é o pão da vida. Não adianta o homem receber a dádiva sem que ele venha receber o doador. Não adianta receber o pão que perece se ele não se alimenta do pão da vida. Então nós precisamos nos alimentar com o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele fez um milagre ali por uma questão material, mas o ensinamento dele era espiritual. Ele estava mostrando quem ele era, né? Quando a gente vai para João, ele fala lá da multiplicação dos pães, ele diz: eu sou o pão da vida. Então eu quero deixar essa palavra, essa reflexão ao teu coração. Que o Senhor te esteja abençoando. Nós vamos estar orando para encerrar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero engrandecer mais uma vez o teu nome. Quero exaltar o Senhor. Quero te agradecer por esse momento. E aqueles que estão nos ouvindo esta noite, Pai, mas nesse momento, que o Senhor venha estar ministrando, venha estar dando revelação, e que cada um venha estar se alimentando com o pão da vida, que é Cristo, Pai. Pois nós te agradecemos pela tua presença no lar de cada um agora, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém.